Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nós estamos na nossa série de estudos sobre o livro dos Salmos. Começamos lá no Salmo 1, já estamos hoje, vamos ensinar aqui o Salmo 149. Salmo 149. Estamos encerrando aqui, amanhã já encerramos a nossa jornada ao longo dos Salmos. Foram muitos dias, muitas ministrações, às vezes em pregação, às vezes em devocional, mas conseguimos, amados, conseguimos essa jornada linda, desde o Salmo 1 até o Salmo 150, que vamos finalizar amanhã. Hoje vamos ler juntos e meditar no penúltimo Salmo do saltério, do conjunto de salmos aqui das Sagradas Escrituras, o Salmo de número 149, cujo título aqui na minha Bíblia, a revista atualizada, é a versão Os Fiéis Louvam a Deus. Os Fiéis Louvam a Deus. Então, abra o seu coração, deixa Deus falar com você, sempre lembrando que a palavra de Deus é infalível, é inerrante e toda suficiente para mim e para você. A palavra de Deus é a bússola do crente, é aquela que alimenta a nossa alma, direciona a nossa vida, atrai o governo de Deus para a nossa história, para a nossa trajetória e abençoa a nossa vida porque ela é viva e eficaz, tá bom? Então abre o seu coração, aperta os seus cintos aí, vamos através da palavra de Deus aprender e ensinar princípios valiosos para o seu dia a dia, para a sua vida cristã. Salmo 149, aleluia, cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador, exultem no seu Rei, com R maiúsculo, os filhos de Sião. Louvem-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com adufo e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos e no seu leito cantem de júbilo. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos espada de dois gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluia. Salmo de número 149. São 9 versículos aqui no total, um salmo lindíssimo, que tem muita coisa para ensinar ao nosso coração. Então vamos analisar aqui, fazer um entendimento desse salmo melhor. Para nós introduzirmos aqui o Salmo 149, vemos qual é o contexto do livro desse salmo especificamente. Primeiro, ele é parte de um conjunto de salmos chamados Salmos Halel, ou seja, salmos de aleluia, que começa no Salmo 146, vai até o final do livro dos Salmos, o Salmo de número 150. Esse conjunto de salmos, salmos de Halel, salmos de aleluia, enfatiza o louvor final a Deus, o louvor, cuja finalidade é Deus, o objetivo, o centro é Deus, ou seja, é um louvor teocêntrico ou cristocêntrico. O tema central é esse, louvor e justiça divina. Louvor e justiça divina. A autoria, tradicionalmente é atribuído a Israel, o povo de Israel, algum membro de Israel pós-exílio, refletindo aqui a restauração nacional. Não sabemos, o autor é anônimo, e a possível dupla aplicação desse salmo é histórico, em primeiro lugar, porque ele fala das vitórias do povo de Israel sobre os seus inimigos, mas também é escatológico, porque aponta para um juízo final, um julgamento final. Nós sabemos profeticamente, é a batalha do Armagedon, a grande batalha antes de Jesus estabelecer o seu reino milenial, o seu reino eterno, o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ela é histórica, mas também escatológica. Histórica porque se refere às grandes vitórias do povo de Israel, escatológica porque aponta para um juízo final. Vamos analisar agora, versículo por versículo. Primeiro ponto, louvor na comunidade. Louvor na comunidade. A importância do louvor na comunidade, na coletividade, do versículo 1 ao versículo 4. Primeiro, vemos um chamamento ao louvor coletivo, A ênfase aqui está na Assembleia dos Fiéis, o que ele chama aqui da congregação dos santos.
Será que você faz parte da congregação dos santos? Será que você faz parte da assembleia dos fiéis? Aqui nós vemos a importância de se congregar, de estar na igreja, juntamente com outros irmãos, ouvindo a palavra, louvando a Deus, orando uns pelos outros, adorando o Senhor de modo coletivo. É um chamado de louvor coletivo no primeiro versículo, onde ele menciona a congregação dos santos. Vemos também uma alegria como expressão de adoração. Todo adorador é alegre, é feliz, porque vive na presença do Senhor. E a Bíblia diz, um outro salmo, que na presença de Deus há plenitude de alegria. Vemos também quais são os motivos para o louvor, do versículo 2 ao versículo 4. O motivo é Deus, Deus como Criador e Deus como Rei do seu povo, o Rei de Israel, o Rei do Israel espiritual de Deus hoje também, a igreja do Senhor Jesus, composta por gentios e judeus que se convertem à obra maravilhosa de Jesus de Nazaré, entregam os seus corações, confiam em Deus e colocam a sua esperança no Cristo ressurreto. Vemos também a humildade aqui como marca do povo de Deus, né? No versículo 4 ele fala os humildes, né? Então vemos humildade como um pilar mestre, né? Como um dos fundamentos, como uma das marcas de um verdadeiro cristão, a humildade como marca do povo de Deus. Será que você é uma pessoa humilde? Será que as pessoas te veem como alguém humilde? Também vemos aqui uma relação íntima entre Deus e o seu povo, porque a Bíblia diz que ele se deleita no seu povo. Deus tem deleite no seu povo, Deus tem prazer em nós, né? Então, na medida em que vivemos uma vida que agrade ao Senhor, uma vida consagrada, dedicada, santificada, separada para Deus, nós deleitamos o Senhor, ele se deleita no seu povo, ele tem prazer em olhar os seus filhos, cumprindo o seu propósito, vivendo no centro da sua vontade, e essa relação íntima entre Deus e o seu povo é muito linda no versículo 4, no final, né, desse trecho de 1 a 4, onde o destaque aqui, o primeiro ponto é o louvor na comunidade. Vemos também, num segundo momento, segundo pontinho aqui para vocês, a execução da justiça divina. A execução da justiça divina do versículo 5 ao versículo 9, o final desse salmo, né? Em primeiro lugar, vemos a exultação nos atos de julgamento. Aqui o autor, o salmista, exultando, engrandecendo a Deus, louvando a Deus pelos seus atos, pelas suas obras de julgamento, do versículo 5 ao versículo 6. A glória dos santos está associada à missão de executar o juízo de Deus naquele tempo. O povo de Israel, os exércitos de Israel, faziam as suas empreitadas, as suas jornadas militares, executando o juízo de Deus entre as nações ao redor, que haviam feito coisas abomináveis, horríveis, terríveis, contra o coração de Deus, né, atraindo maldição e desgraça sobre si. Então vemos também a espada de dois fios aqui, como um símbolo da palavra de Deus. Lá em Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, é como uma espada de dois fios, que separa juntas e medulas, a alma do espírito, para cumprir, né, o propósito e nos ajuda a discernir todas as coisas e cumpre o propósito pela qual ela foi designada, né? Então, a espada de dois fios aqui, claro que era literal naquela época, dentro das guerras, como um armamento dos soldados, mas também metaforicamente, simbolicamente, é um símbolo da palavra de Deus, conforme nos relata Hebreus 4:12. A palavra de Deus, ela faz cisão, separação, ela nos dá discernimento, capacidade de discernir, separar as coisas, avaliar aquilo que é de Deus, aquilo que não é, aquilo que é santo, aquilo que é profano, aquilo que é justo, aquilo que é injusto, aquilo que é certo, aquilo que é errado. Quem nos dá esse discernimento aguçado, essa sabedoria do alto, essa inteligência espiritual, é a espada de dois fios, que é um símbolo da palavra de Deus. A palavra de Deus vai te dar essa destreza para discernir pessoas, circunstâncias, situações e coisas que acontecem na vida do crente. Qual é o propósito do julgamento que nós vemos aqui de 7 a 9 nesse lindo salmo? É a vingança contra as nações ímpias, né? A imposição da justiça de Deus, da justiça divina sobre os inimigos de Israel, os inimigos do povo de Deus. Então vemos essa vingança contra as nações ímpias, mas também vemos o cumprimento da promessa de autoridade a Israel no versículo 8 a 9, quando a Bíblia diz: honra a todos os seus
santos. Deus honra todos os seus santos. E os santos de Deus também honram o seu Deus, o Deus de Israel. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus da Bíblia Sagrada. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Quais são os temas teológicos principais desse salmo, salmo de número 149? Primeiro, a soberania de Deus no louvor e no juízo. Vemos que Deus é digno de adoração por sua criação e pela redenção que ele fez a nós e a todo o cosmos. Vemos também o juízo aqui como uma extensão da sua santidade, da sua retidão, daquilo que Deus é e representa, o seu atributo, a sua essência. Vemos também o papel de Israel como instrumento divino na terra. Naquele tempo, sim, vemos Israel no Antigo Testamento como executor físico, jurídico da justiça de Deus. E temos também uma perspectiva escatológica aqui, uma prefiguração do juízo final de Deus, lá descrito em Apocalipse 19:15, você pode ler aí na tua casa. Apocalipse 19:15 fala desse juízo final, dessa grande concentração de nações rebeldes que se voltaram contra o Cordeiro, se voltaram contra o Cristo, que está vindo em glória, juntamente com seus anjos, com seus santos, para implantar o seu reino milenial, e os inimigos se levantarão contra Israel e contra o seu Cristo, mas Cristo triunfará sobre eles e vencerá e terá vitória e o triunfo final. Vemos também a humildade e a alegria na adoração, gente, como um dos temas teológicos principais. Ou seja, a verdadeira adoração emerge de um coração humilde. É o que diz o versículo 4. E a alegria é a nossa resposta à salvação de Deus e ao cuidado divino de Deus conosco. Qual é a aplicação prática que nós temos através do Salmo 149? Para a igreja hoje, a necessidade do louvor coletivo. O louvor individual é lindo, é maravilhoso, faz parte da nossa intimidade com Deus, mas o Salmo 149 nos ensina esse princípio extraordinário do louvor coletivo, valorizar a comunidade da fé, a comunidade na adoração. E também o uso da palavra como espada aqui, para enfrentarmos as batalhas espirituais através da Escritura. Então, de forma prática, você usa a Bíblia para enfrentar os seus inimigos espirituais. E cada vez que você usa a palavra contra os seus inimigos espirituais, são Satanás, os demônios, né, as entidades do império das trevas, também o mundo, o cosmos sem Deus e a nossa natureza pecaminosa, quando usamos a palavra como essa espada de dois gumes, essa espada de dois fios, nós usamos ela poderosamente, ela se torna a espada do Espírito e nós derrotamos os nossos inimigos, assim como Jesus derrotou no deserto, depois de 40 dias de jejum, através da palavra de Deus. Amém? Então, tudo isso aprendemos, a soberania de Deus no louvor e no juízo, o papel de Israel como instrumento divino, a humildade e a alegria na adoração. Vemos do 5 ao 9 a execução da justiça divina, e do 1 ao 4, os dois pontinhos que nós trouxemos hoje, louvor na comunidade, um chamado ao louvor coletivo, os motivos para o louvor, a execução da justiça divina, a exultação nos atos de julgamento e o propósito do julgamento de Deus, tá bom? Então, estamos aqui, Salmo 149, sempre temos algo lindo, maravilhoso, precioso para aprender. Estamos encerrando, né? Amanhã encerramos a nossa jornada com o Salmo 150 e aí vamos adentrar. Se prepare, crie uma expectativa no seu coração, que daí nós vamos entrar no livro de Provérbios. Provérbios, vamos ler os 31 provérbios juntos, um a cada dia, onde você vai aprender princípios e valores extraordinários, coisas maravilhosas através das Sagradas Escrituras. Amém? Quero mandar um abraço para Mona Lisa Bichara, nossa querida amiga lá de Manaus, lá da região norte, né, querida? Deus abençoe em nome de Jesus. José Cristóvão também, a doutora Kátia Rezende, que estão aqui, o Nando Garcia sempre está aqui conosco, a Raquel Matesco, a Ellen, a Romilda Ruiz, nossos queridos irmãos agora estão lá em Guaratuba. Que Deus vos abençoe e vos guarde.
nessa manhã preciosa, na presença de Deus. Desde já, querido, dá um joinha, aperta no sininho, aperta aqui no aviãozinho, compartilha esse vídeo através do seu story, através das suas redes sociais, para que chegue mais longe, o máximo de pessoas sejam alcançadas através da palavra de Deus. Às vezes, tudo que uma pessoa precisa é uma palavra, é uma colocação bíblica, é uma frase que pode impactar a vida dela e transformar a sua história, a sua trajetória. E você pode ser uma ponte de amor em favor daquelas pessoas, tá bom? Aqui no link de descrição também tem todas as informações, se você sentir no coração o desejo de colaborar conosco, com o nosso ministério. Desde já nós agradecemos o carinho, o afeto dos irmãos. Tem os dias de culto, os horários da igreja, todas as informações do nosso ministério aqui no link de descrição. Não esqueça de deixar de qual cidade você está nos assistindo, quem é você. Fala um pouquinho aí do que você aprendeu, do que Deus ministrou ao seu coração através do Salmo 149. E nós agradecemos o carinho dos irmãos. Continue conectado conosco. Sempre vamos estar trazendo aqui palavras maravilhosas de Deus para o seu coração. Eu quero terminar orando pela sua vida. Pai, no nome de Jesus, quero colocar cada pessoa preciosa que está aqui conosco, conectado a Deus através da internet, através dessas ministrações, onde aprendemos hoje o Salmo 149, um salmo lindo que fala sobre o louvor comunitário, sobre a execução da justiça de Deus, Pai, como pontos principais. Louvor e justiça são as duas palavras-chave desse lindo salmo. E, ó Deus, nos ajude a valorizarmos a igreja, comunidade da fé, Assembleia dos Santos, o lugar onde os teus adoradores se juntam a Deus para louvar e adorar o único Deus verdadeiro, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus da Bíblia Sagrada, o Deus que alimenta a nossa alma, o nosso coração, que vivifica, Pai, a nossa vida, nos restaura, nos renova, através da Tua palavra, que ela entre como uma espada de dois gumes, nos dê discernimento, sabedoria do alto, discernimento espiritual, inteligência espiritual, a fim de vencermos os desafios do dia a dia. Pai, dá-nos a Tua graça, dá-nos uma mentalidade bíblica, uma mentalidade celestial, uma mentalidade vencedora. Pai, dá-nos essa mente de Cristo através do Espírito Santo. Ilumina os nossos corações pela Tua palavra, Pai, e nos ajude, Pai, a sermos um canal de bênção em favor de outras pessoas. Ó Deus, a sermos símbolos de justiça, retidão, consagração, santidade, dedicação exclusiva, renúncia, Pai. Diante do Senhor, nós te pedimos essa graça, abençoa cada um deles, fortalece o que está caído, cura o enfermo, sara o ferido, restaura os teus filhos, Pai, abençoa dentro das suas necessidades gerais, dentro dos seus problemas, venha com a tua resposta, o teu milagre, a tua bênção, a tua unção poderosa esteja sobre cada um deles, Pai, nós te pedimos isso. De todo o coração, na Tua presença, aqui estamos, colocando cada vida, cada alma, cada família, cada um daqueles que me ouvem, sejam agraciados e abençoados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Grande abraço, beijão, Deus vos abençoe, amém e amém.